Olá, eu sou o Charles Salange e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui nesse canal. Hoje eu queria conversar um pouquinho sobre um assunto que para mim é muito legal, é muito importante, que foi uma grande escolha que eu fiz na minha vida, da qual eu não me arrependo de forma alguma e que até hoje me é muito caro. Eu tenho muito carinho por esse assunto. Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre história. Sim, esse canal também vai abordar história, eu também quero trazer aqui diversos fatos, diversas análises a respeito da história da humanidade, não só de história do Brasil, mas história do mundo de uma forma geral, porque eu acredito fielmente que para a gente entender o mundo que a gente está hoje, nós precisamos olhar com muito carinho e com muita atenção para o nosso passado. E eu digo isso não só de um passado recente, de 50 anos atrás, mas eu digo isso de um passado de 2, 3 mil anos antes de Cristo, assim, para mais. O que eu quero dizer aqui nesse vídeo é o seguinte, já preparando a gente para as nossas análises de história. O maior erro que as pessoas cometem ao analisar a história. Todos nós corremos o risco, quando a gente olha para o passado, de cometer um erro muito grande, que é de julgar o passado com os nossos olhos do presente. O que eu quero dizer com isso? Não é muito comum que a gente olhe para fatos que aconteceram e a gente fique numa visão mais ou menos assim, isso está certo, isso está errado, isso está certo, isso está errado. E eu digo isso com base na sociedade que eu vivo, com base no mundo que eu tô aqui no século XXI, aqui no Brasil. Então o que acontece? Ao nós olharmos para o passado, é muito importante que nós procuremos ao máximo nos distanciarmos dos nossos critérios do presente. Em que sentido? Quando a gente pega um fato para analisar, o que nós temos que fazer é colocar esse fato dentro do contexto histórico no qual ele aconteceu. Então, um exemplo, eu estava estudando recentemente a Inquisição na Idade Média. Então, se a gente pegar a Inquisição com os olhos de hoje, é muito fácil a gente emitir diversos julgamentos, diversas interpretações, que não necessariamente vão ser uma explicação profunda e uma explicação correta sobre o que de fato foi a Inquisição durante esse período. Então, ao se pegar um fato, eu devo colocar lá em que ano que ele aconteceu, ou em entre qual período ele aconteceu, em que lugar ele aconteceu, que tipo de sociedade havia naquela época. São essas as perguntas que nós temos que nos fazer. Eles viviam do quê? Era agrária, era industrial? Eles praticavam comércio, não praticavam? Por exemplo, se eu estou falando da Europa antes da descoberta da América, ou eu estou falando da Europa que antecede esse momento? Então, todas essas perguntas vão fazer com que a gente possa olhar para a história de uma forma um pouco mais profunda, com que a gente possa olhar para a história de uma forma um pouco mais justa. E ao contrário do que pode parecer, ter esse olhar, colocar os fatos no seu devido contexto e analisá-los sem ficar necessariamente procurando isso está certo, isso está errado, isso é bom, isso é ruim, ficar procurando os dois polos da questão e tentar analisar o fato pelo que ele foi de verdade, vai fazer com que a gente entenda melhor ele e vai fazer com que a gente entenda melhor o nosso próprio presente, que em grande parte é influenciado em maior ou menor nível pelos fatos que aconteceram na história. A gente só chegou até aqui por conta dessas experiências. Então, ao olhar para o passado, é muito importante que nós coloquemos ele no seu próprio contexto e procuremos, antes de emitir julgamentos, olhar para ele o máximo que a gente conseguir com os olhos da época. E aí sim a gente faz uma análise mais legal. Eu espero logo mais poder trazer para você mais vídeos sobre história e poder trazer aí fatos para a gente conversar aqui, para a gente analisar. E essa foi uma pequena introdução preparando para o que virá também. Eu espero te ver aqui no próximo vídeo. Vou deixar os links para você me seguir nas minhas redes sociais. Se você gosta desses assuntos, já comenta aí, gosta de história, gosta de falar sobre isso, já comenta, já deixa o seu comentário também, já dá um like aí, fica à vontade, compartilha o vídeo, compartilha o canal. E logo mais tá chegando mais vídeos sobre esses assuntos também. Até a próxima!